E eu já te conto que o ouro e a prata registraram uma forte valorização nessa segunda-feira, impulsionados por esse aumento da aversão ao risco nos mercados globais. O movimento foi motivado pela operação dos Estados Unidos na Venezuela para depor Nicolás Maduro e isso reacendeu preocupações geopolíticas, como a gente tem falado por aqui, nesse contexto já marcado por tensões no leste europeu e também no Oriente Médio. Na Comex, divisão de metais da Bolsa de Nova York, o ouro, então, para fevereiro encerrou com uma alta de 2,82% nos 4.451 dólares por onça Troy. Já a prata também, para março, saltou bastante, 7,94% nos 76 dólares e 76 centes por onça Troy. Mesmo com essa alta dos mercados acionistas, os metais preciosos estão ganhando bastante força como ativos de proteção. Analistas destacam que, embora o cenário atual favoreça a procura por segurança, fatores estruturais que sustentam recordes recentes podem perder peso no longo prazo. Vamos repercutir esse cenário, entender um pouco mais quais seriam esses fatores estruturais e entender como é que está o cenário para o desempenho desses metais. Converso agora com Marco Harbix, CIO da Gordon Capital. Tudo bem, Marco? Bem-vindo aqui no Morning Call. Um bom dia para você, feliz ano novo. Olá, Muriel, bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Um feliz 2026, né? Com muito sucesso. Obrigada, para nós. Gostaria muito de saber a sua avaliação diante desse cenário. Era de se esperar já esse desempenho de prata e ouro depois do que a gente viu na Venezuela nesse fim de semana? Olha, eu acho que sim. No curto prazo, eu acho que teve sim uma alta já esperada, até porque você tem um aumento, né, das incertezas geopolíticas, como você muito bem colocou. Mas, na verdade, eu acho que esse aumento ele veio já antes de outras tensões geopolíticas, né? Então, se a gente pegar que o ouro em 2022 estava 1.700 dólares a onça, e hoje fechando a 4.000 e pouco, já sobe, né? Mais um pouquinho, 0,2%. Eu acho que já tem, sim, uma espera, né, de um aumento nesse sentido, né? A prata também ela já teve um aumento significativo, né? Então, em 2022, ele estava 22 dólares, né? Hoje, fechando 77 dólares, fechou ontem, e hoje já subindo mais de 2%. Então, até porque a prata, se nós pegarmos, ela também é uma excelente matéria-prima para semicondutores, né? E como você muito bem colocou, a gente está com essas incertezas geopolíticas, a gente também tem a parte de inflação, essas coisas, né? Em que os metais preciosos servem como um belo hedge, né? Uma proteção contra a inflação. Então, eu acho sim que já era esperado um aumento no curto prazo desses metais preciosos. Perfeito, Marco. Outro ponto para a gente continuar conversando aqui, olhando para esse cenário ainda dos metais, o que a gente pode esperar ao longo desse ano, diante de um cenário com bastante volatilidade, olhando para essas discussões que a gente tem acompanhado no Federal Reserve entre inflação e também emprego? O que isso pode fazer com que talvez o ouro volte a se valorizar? Porque a gente tem questões geopolíticas acrescidas a questões que já geram uma dúvida nesse ano de 2026. Portanto, como é que você também enxerga isso? Olha, eu acho que dentro desse cenário a gente tem umas incertezas que a primeira já vai ser agora em maio, né, quando vai trocar o presidente do Fed. Qual vai ser a conduta de política monetária que esse presidente vai adotar, né? Até porque no início do ano a gente teve o Liberation Day, isso gerou muita incerteza no mercado. E quando você tem uma incerteza, os investidores correm para uma economia real. No caso, a gente está falando aqui, investidores, né, mais graúdos, vamos dizer assim. Então, eles correram para o ouro, né, que eles têm aí um hedge natural, uma proteção. Agora, se nós pensarmos, os próprios bancos centrais, eles estão aumentando significativamente a sua reserva em ouro. Tá? Então, só de acordo com o Conselho Mundial de Ouro,
no terceiro trimestre de 25, né, os Estados Unidos compraram 8 mil toneladas de ouro, a China 2,3 mil toneladas. Se a gente somar Alemanha, Itália e França, foram 9 mil toneladas. Então, eu acho que esse cenário altista de preço de ouro, dado também o aumento das reservas que os bancos centrais no mundo inteiro estão fazendo, e ele ainda tem vamos dizer assim, um cenário temporário, né? Vamos dizer nesse sentido. E até aproveito também para te perguntar se o Brasil realmente, nesse caso, não ajuda em absolutamente nada, porque o Brasil passa praticamente despercebido, né, desse cenário. A gente precisa ficar atento, principalmente a movimentações de Estados Unidos, também de China, de outros países, para entender essas flutuações de ouro e de prata. Porque nesse caso, apesar da gente ter um ano super importante no Brasil, a gente sabe que não faz nem cosquinha praticamente. O Brasil, nesse mesmo terceiro trimestre de 25, ele comprou 145 toneladas. Né? Para você ter uma comparação, né, com os outros que eu citei, realmente muito pequeno. Mas isso é uma tendência mundial. Tá? Eu acho que, dentro desse cenário, o Brasil ele não vai gerar tanto o risco assim, mas não é também que ele vai ficar de fora, vamos dizer, né? Mas a gente vai ter ainda um cenário altista, não só para o ouro, como para a prata, né? Inclusive, eu acho que, em percentuais, vamos dizer assim, o aumento da prata vai ser maior do que a do ouro, dado, inclusive, que os bancos centrais também estão começando a olhar para esse metal como um início de formação de reserva. Perfeito. Já aproveito também para te perguntar como é que os brasileiros têm olhado para esse cenário de ouro, de prata, depois desse ano de 2025, que teve um crescimento muito forte, muito por causa dessa instabilidade gerada pelo tarifaço de Donald Trump, né? Mas diante desse cenário, quanto que os brasileiros passaram a olhar com mais carinho, talvez, aí para ouro e prata? Eles estão olhando mais, principalmente na parte da diversificação de carteira, né? É um ativo muito interessante para se ter em diversificação, até porque se nós pegarmos aí devido à baixíssima correlação que esse ativo tem com os ativos domésticos, o risco total de uma carteira acaba diminuindo. Então, eu acho que os brasileiros têm sim olhado, né? A gente tem ETFs, né, de ouro na Bolsa, né? Hoje é muito fácil o acesso a esses ativos, então o brasileiro tem olhado sim com mais carinho, inclusive é uma recomendação muito interessante que algumas casas vêm fazendo nesse sentido, de inserir os metais preciosos, né, não só o ouro como a prata também nas carteiras, justamente para melhoria da diversificação e diminuição de risco total de uma carteira. E para 2026, como é que você enxerga esse cenário agora? Você trouxe um pouco da sua percepção diante de tudo que deve acontecer, olhando para Estados Unidos, enfim, mas diante do que tudo que a gente tem de movimentação agora, como é que você está enxergando e qual que deve ser o destaque? Ouro, talvez prata? Olha, para esse cenário, eu acho que o ouro ele é interessante, mas eu acho que devido tanto o ouro já ser bem mais conhecido do que a prata, tá? A prata ela vai ter uma valorização maior do que o ouro, tá? Justamente nesse sentido. Que agora que os brasileiros e os mercados estão começando a olhar com mais carinho, né, a prata. Então, eu acho que a prata ela vai ter uma valorização maior. Eu acho que as incertezas vão continuar e a demanda nesses dois metais vai aumentar, né? Então, eu acho que não só a incerteza geopolítica, mas a gente tem a incerteza, como eu falei, do Fed, a troca da presidência do Fed, a gente tem uma eleição aqui presidencial que é totalmente indefinida. Até março a gente não tem a mínima noção quem vai ser candidato ou não. Então, eu acho que vai ter também aí uma queda nos juros reais, então que isso também pode trazer um aumento de demanda
nesses metais. Então, acho que essas cotações tendem a se valorizar. Porque isso é o que a gente consegue prever, né? Fora o que a gente não prevê, por exemplo, o tarifaço da forma como foi divulgado ano passado, ninguém estava prevendo. Já o que aconteceu na Venezuela também nesse fim de semana, não da forma como foi, já não estava sendo possível prever e a gente viu já o resultado agora, especificamente com relação a ouro e prata, já na segunda-feira. Olhando para as próximas semanas também, você acha que é um cenário que pode vir a se estabilizar, olhando especificamente para o cenário geopolítico da Venezuela e aí diante dessa oscilação aí do ouro e da prata, ou a gente pode, ao longo dessa semana, também ter novas valorizações? Eu acho que pode ter novas valorizações. Não tanto quanto tivemos, né, logo nesse curtíssimo prazo, como ontem, que subiu bastante, mas eu acho que pode ter valorizações menores dia a dia, mas eu acho que ainda pode, né? Até porque o risco político vai continuar. E ele está, eu acho que no caso da Venezuela, principalmente, está só no início, né? Então a gente não sabe o que a China ela pode fazer. Isso realmente, vamos dizer assim, essa invasão dos Estados Unidos na Venezuela, ela, vamos dizer assim, foi um recado muito sério para a China no sentido da parte do petróleo, né? Então, a China, que é o maior comprador de petróleo da Venezuela, aí, com 68% mais ou menos, 64% das vendas, ela basicamente, não vou dizer zerar, mas vai diminuir bastante. Então, eu acho que o risco geopolítico, ele, principalmente na Venezuela, está só no início. Então, por isso que eu acho que pode ter sim uma valorização. Muito bem, Marco Harbix, CIO da Gordon Capital, obrigada mais uma vez pela conversa aqui. Volte mais vezes neste 2026, hein? Obrigado, bom dia, feliz ano novo novamente, estou sempre à disposição. Muito obrigada, um bom dia para você também.